1 de João, capítulo 1. 1 de João, capítulo 1, versículo 5, a partir do 5 ao 7. Primeira de João, capítulo 1, do 5 ao 7. Vou ler aqui. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Oremos. Nosso Deus, abençoe todo o ajuntamento dos crentes na terra, para que o Senhor nos ilumine os presentes acerca da Tua palavra, que é a verdade. Que a verdade venha nos guiar, ó Deus, venha nos orientar, venha falar na nossa mente e nosso coração, por obra do Teu Espírito, ó Deus. Cristo seja plenamente revelado. É em nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, se a gente for lá para o Éden, para o Jardim do Éden, tem algo interessante ligado a essa passagem. Os nossos pais tinham plena comunhão, amizade verdadeira com Deus. Mas Deus impôs condições esse relacionamento. Ele disse para nossos pais que eles poderiam comer livremente de tudo, porém da árvore da ciência do bem e do mal não deviam comer, porque senão a amizade ia terminar. E nós sabemos que Satanás seduziu Eva e argumentou com Eva o seguinte: Deus está mentindo. Ele sabe que vocês vão comer desse fruto, os olhos vão ser abertos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí a nossa mãe não acreditou em Deus, acreditou na serpente. Achou que Deus era mentiroso e a serpente falava a verdade. E ela então comeu, desobedecendo a palavra de Deus. Ela cometeu 3 pecados. Ela não creu em Deus, na palavra de Deus. Ela entendeu que Deus era mentiroso e ela então comeu daquilo que Deus havia proibido, e deu seu marido, e ele também comeu. Aí, Deus chamou os dois e disse: olha, aqui não dá para ficar. Vai embora. Diz que expulsou nossos pais do jardim, e então colocou um querubim com espada inflamada para o homem nunca mais se aproximar por ele mesmo da árvore da vida. Então, comunhão significa isso, amizade. Mas essa amizade com Deus foi perdida. Todos nós estamos longe de Deus em Adão, porque nós somos filhos de Adão. Mas graças a Deus que o Pai mandou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí, nós agora, em Cristo, nós temos novamente a mesma comunhão que Adão perdeu lá no Éden. Essa passagem aqui que foi lida vai nos apontar o seguinte: é uma avaliação. Será que a minha comunhão com Deus é autêntica, é genuína, é verdadeira, ou é falsa? A gente vê as moedas, o dinheiro falso, né? Então, nessa passagem, nós vamos esclarecer. Tenho eu autêntica comunhão com Deus? Deus é meu amigo e eu sou amigo de Deus? Vejam bem, então, no versículo 5, João, o apóstolo. Ora, a mensagem que da parte dele, de Deus, Deus Pai,
Deus Filho, Deus Espírito Santo. A mensagem que da parte dele temos ouvido. Então, o Pai, através do Filho, falou com os apóstolos, comunicou a mensagem aos apóstolos. O Pai comunicou ao Filho, o Filho comunicou aos apóstolos, e por isso que eles dizem, temos ouvido, e os apóstolos comunicaram à igreja. Olha aí. E vos anunciamos que é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. O Pai falou com o Filho falou com os apóstolos, e os apóstolos falaram com a igreja. Essa é a mensagem. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui sobre a autêntica comunhão com o Pai, com Deus, começa em aceitação da mensagem apostólica. Lembra lá no Éden? Deus disse, comerás livremente de toda árvore, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Ali é a palavra de Deus. Hoje também eu vou avaliar a minha fé, a minha comunhão com Deus, se eu acato a mensagem de Deus. Olha aí, temos ouvido, versículo 5, e vos anunciamos essa mensagem, que Deus é luz. Então, para ter comunhão com Deus verdadeira, eu tenho de acatar a mensagem apostólica. Por isso que tem o credo. Quem lembra do credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Que nasceu da Virgem Maria. Então, eu preciso concordar com tudo que os apóstolos disseram. E onde está essa mensagem? Nas Escrituras. No Velho Testamento nós temos os profetas, no Novo Testamento apóstolos e amigos de apóstolos. Mas todos esses homens que escreveram o livro chamado Bíblia foram inspirados por Deus. Então eles apenas foram instrumentos e registraram a vontade de Deus para a sua igreja. Então, para ter comunhão com Deus, eu tenho de concordar com o livro. Eu tenho de aceitar o livro. Que Eva não aceitou aquelas duas palavras, aquelas poucas palavras. Nós precisamos aceitar todas as palavras de Deus. A mensagem apostólica não foi inventada pelos apóstolos. Quer dizer, não foi Paulo que veio, não foi Pedro, disse, eu tenho aqui uma coisa da minha cabeça para passar para vocês. Não. Lembram? Nós gostamos de citar o versículo de Mateus 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda. Então, eles foram ensinados por Cristo a falar para o povo aquilo que Deus havia os instruído. Então, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, por isso que eu tenho de aceitar toda a Escritura como palavra de Deus, porque não é invenção deles, foi uma mensagem dada pelo próprio Deus. Os escritos apostólicos, em especial o Novo Testamento, são palavras de Cristo, inspiradas pelo Espírito Santo. Diz o apóstolo Pedro assim, ele falando sobre a palavra do Senhor do Antigo Testamento. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Ele está falando no dia da transfiguração. Eles tiveram a presença deles, né? Pedro, Tiago e João. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim
além dessa experiência, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, o Velho Testamento, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia ou luz que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. E aí explica por que a Bíblia é importante. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos a palavra segura. Quem tem comunhão com Deus, concorda com o livro. Quem não tem, vai colocar um questionamento, uma interrogação. Desde o começo, desde o Éden, a missão de Satanás, ou o propósito de Satanás e seus emissários, os falsos mestres, é distorcer ou negar a palavra de Deus. Não foi assim que ele disse? Não. Coma, porque seus olhos serão abertos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Hoje os falsos profetas continuam agindo da mesma maneira. Eles negam a palavra de Deus, negam a divindade de Cristo, negam a humanidade de Cristo, negam a ressurreição de Cristo. São atos dos falsos profetas. É como operou ali a nossa mãe Eva, né, enganando. Então, meus irmãos, ler as Escrituras nos fará conhecer os pensamentos e a vontade de Deus, quanto ao que devemos crer e fazer. Ninguém vai ser enrolado por pastor nenhum. Se lê o quê? A Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Você quer conhecer Deus, quer conhecer a vontade de Deus, quer saber o que deve fazer, leia as Escrituras, porque julgaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor. Devemos, como servo do Senhor, repassar a mensagem apostólica como eles repassaram a mensagem de Cristo. Eles receberam de Cristo, Cristo passou para eles passaram para a igreja e nós devemos passar pelos nossos amigos, irmãos e parentes. Diz assim a palavra. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Então, esse livro não pode ser um livro que só se usa quando vem para a igreja. Meditar todo dia nele para conhecer a vontade do Senhor. Então, essa é a primeira evidência que nós temos comunhão com Deus. Nós aceitamos integralmente a palavra de Deus, como infelizmente Eva não aceitou ali no jardim. Segundo, a autêntica comunhão com Deus reconhece que o Senhor é totalmente puro. Observe, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? Que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ora, o que foi que Satanás disse a Eva? Não, Deus está enganando você. E ela acreditou, disse, realmente Deus está me enganando. Ele está me impedindo de ser uma pessoa mais poderosa, ser igual a ele. Então ela acreditou na palavra da serpente. Ela disse, não, Deus não é verdadeiro não. E aqui então está o segredo. A autêntica comunhão com Deus reconhece que o Senhor é totalmente puro. Eu não posso dizer assim, eu tenho comunhão com Deus, e dizer no meu coração ou nos meus lábios assim, Deus é mentiroso, Deus é injusto, Deus é trapaceiro, Deus é ignorante, Deus é isso. Quer dizer, se eu chamo Deus desses termos que eu falei há pouco, significa que eu não tenho comunhão com Deus, porque as Escrituras revelam que Deus é luz, Deus é puro.
Nosso Deus é imutável no caráter e nas suas palavras. Deus, diz o Malaquias, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Louvado seja Deus. Porque a gente, às vezes, um dia está alegre, um dia está recebendo todo mundo, outro dia está mandando todo mundo embora. Deus não é assim. Deus continua o mesmo. Ele é ontem e para sempre, né? Então, nosso Deus não muda, irmãos. Deus não mente, nunca, não pode mentir. Deus é impotente para mentir. Diz assim a palavra de Deus. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte a fé que o povo de Deus tem e para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu esta vida antes da criação do mundo, e no tempo certo Ele revelou a sua mensagem. Essa mensagem foi entregue pelos apóstolos e por mim, e eu anuncio por ordem de Deus a vocês. Amém. Então, meus irmãos, não importa o que está acontecendo, esse livro não mente, não há mentira nesse livro. Eu posso estar entendendo errado ele, mas ele não mente porque Deus não pode mentir. Deus é luz, significa que Deus é santo, isto é puro, não há mancha, não há sujeira em Deus. Deus é santo e nunca se relaciona com obras das trevas. Não há, por exemplo, olha aqui, a luminosidade. Onde a luz está presente, as trevas tendem a desaparecer. Vejam essa passagem de Tiago. Feliz aquele que nas aflições continuam fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá o prêmio, a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Então, eu estou sentindo uma inclinação para o mal, é Deus que está botando isso na minha vida? Não, eu estou inclinando para o mal porque, diz aí a palavra, mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Sempre luz. Deus é sempre luz. Então eu não posso estar em comunhão com Deus e dizendo que, por exemplo, que Ele é mentiroso. A presença dos atributos comunicáveis de Deus são evidência da sua presença, seja pela graça comum ou especial. Então, o que é atributo comunicáveis? A santidade, a justiça, a verdade. Aonde essas coisas estão presentes, e seja que ambiente for, que casa for, que lugar for, é uma prova da presença de Deus ali. Deus é todo bom, é todo perfeito. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Então, a gente viu, isso tem anos já, quando uma pessoa passou uma propina, uma verba, lá em Brasília, para uns caras, aí eles se reuniram e fizeram oração. Senhor,
agradeço por esse dinheiro. Deus não pode estar num negócio desse, porque Deus é luz, Deus é verdade. Onde há conhecimento divino, haverá presença divina, mas a ignorância é sinal da ausência de Deus. Nosso irmão Tiago falou domingo, não lembra? O Senhor Deus tem acusação a fazer contra o povo que vive neste país, lá de Israel, né? Escutem, israelita, o que Deus está dizendo. Não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Juram falso, mentem, matam, roubam, cometem adultério, os crimes e os assassinatos aumentam. Por isso a terra fica seca, e tudo que vive nela morrerá. Morrerão os animais, as aves e até os peixes. Deus é luz sempre. Se a gente se relaciona com Ele, não pode andar na sujeira. A santidade, então, pureza, revela a presença de Deus, mas a impureza representa a ausência de Deus. Lembremos do seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Terceiro lugar, irmãos, a autêntica comunhão com Deus não é divorciada da doutrina e do comportamento. Vejam aí o versículo 6. Vamos ler o versículo 6. Se dissermos, então, se dissermos significa profissão. Vamos ler primeiro, depois eu explico. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É muito clara essa passagem, né? Então ele diz, olha, profissão de fé é o que a pessoa diz. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Isso é o que eu falo. Mas ele diz, olha, se não houver coerência entre o que você fala e o que você faz, você não me conhece. Olha bem, preste atenção. Se dissermos que somos amigos de Deus, comunhão com Ele, e estamos andando na escuridão, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, se estamos andando na escuridão, ele aí diz, mentimos, estamos mentindo, e não praticamos a verdade. Se a nossa profissão de fé, o que eu falo, não se harmoniza com o nosso viver com Deus, ela é mentirosa. 1 João 2,8. Aí está pertinho de vocês, vocês podem abrir. 1 de João 2,8. Olha o que diz aí. 1 de João, capítulo 2, versículo 9. 1 de João, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler? Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aí um exemplo. Como é que uma pessoa diz que tem amizade com Deus e diz, eu quero que esse fulano morra? Aí vai ficar ruim, né? Versículo, olha o seguinte, o capítulo 2 também, versículo 10. Aí é o oposto. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Então a profissão de fé falsa, porque diz uma coisa e faz outra, falsa, engana os homens, mas não pode escapar do juízo divino. Através dos apóstolos, ele está dizendo assim, não está errado. Mateus diz assim, que algumas pessoas, no dia do juízo, vão dizer assim a Deus, Senhor, porventura nós não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Aí a resposta de Jesus para eles. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vai ser duro, né? Então a nossa vida demonstra o que eu estou fazendo, estou falando, a nossa vida demonstra se nós nos relacionamos com Deus ou não. E o apóstolo Paulo diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Aí, qual é a minha atitude? Foge também destes. Andar em trevas não é um acidente, mas um estilo de vida. Aqui eu preciso corrigir uma coisa. Ah, pastor, o senhor está dizendo, então, que se eu tropeço aqui, eu não sou crente. Não estou dizendo isso. Porque, olha, Davi tropeçou, Moisés tropeçou, Salomão tropeçou, Noé tropeçou, Pedro tropeçou, Paulo tropeçou. Mas qual é a diferença? É que essas pessoas não continuaram só tropeçando. Eles caíram, confessaram e deixaram o erro e continuaram no caminho da luz. Porque diz a palavra que nós, em Adão, né? Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejas cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Quarto lugar, último ponto. A autêntica comunhão com Deus se manifesta através de um comportamento santo. Leamos o 7. Vamos lá? 7. Capítulo 1, 7, de 1 João. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, andar aqui é um comportamento contínuo. Mas pastor, como é que então nós vamos andar no caminho do Senhor com tanta provação e tentação? Graças a Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é adorno, não é uma coisa que fica assim para embelezar a nossa sala, não. O Espírito Santo está em nós para nos habilitar a andar, fazer a vontade de Deus. Aquele poder que operou em Sansão para derrotar os inimigos é o mesmo poder que atua em nós. Então, nós podemos sim, para de dizer, eu sou galinha de Angola, estou fraco. Você não está fraco, não. Você tem um poder de Deus na sua vida. Ore a Deus, peça a Deus. O hino que nós cantamos, lembra? Espírito do Trino Deus opera em nós. Só através do Espírito. O apóstolo Paulo diz, portanto, meus irmãos, não temos uma obrigação que é a de não vivermos de acordo com a nossa... Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana, na carne. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, é o Espírito Santo que destrói, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte do sofrimento de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Vinde benditos do meu Pai, possui por herança o que está reservado para vós desde a fundação do mundo. O viver pessoal com Deus afeta positivamente
o convívio na comunidade do povo de Deus. Sim, quando eu ando direito, o outro vai querer andar direito também. E aí vai ser um incentivo para nós andarmos na presença gloriosa do Senhor. Deus, por causa de Cristo, perdoa e liberta o crente de pecados pontuais, para conservá-lo na comunhão com Ele e a igreja. Se a gente cair, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Oh, Deus glorioso. É por isso que a gente está indo na presença. Pastor, peca? Peca, sim. Qualquer um aqui peca, mas é a graça de Deus que nos conserva no caminho do Senhor. Quando eu pego, fico triste, dá dor de cabeça, fica insônia, fica com preocupação, mas a gente sabe que Deus está esperando só a confissão para restaurar a nossa comunhão. Então, o que aprendemos aqui sobre a verdadeira comunhão com Deus? Primeiro, ela começa em aceitar a Bíblia integralmente como palavra de Deus. Segundo, essa comunhão reconhece que Deus é luz, que Deus é puro, é verdadeiro, é santo, é justo, como é revelado na Escritura. Terceiro, a verdadeira comunhão com Deus não é divorciada do comportamento. Eu tenho de falar uma coisa e fazer aquilo que falo, de acordo com as Escrituras. A autêntica comunhão com Deus se manifesta através de uma vida santa. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Amém.